Como acontece todos os dias, hoje nós temos aqui a presença de dois queridos irmãos, né? Dentro do contexto das missões, temos aqui o nosso querido Johnny William, né? Ô, Johnny, hoje você mirou no Carrara e acertou no Mandela. Hoje você acertou bonito. Eu gostei, viu? Gostou? Essa daqui é lá de Lesoto. A paz do Senhor, pastora, paz do Senhor a todos. Você foi em Lesoto? Fui. Pouca gente foi em Lesoto, rapaz. É difícil ir para Lesoto. Foi um desafio esse. Depois eu conto se tiver Você um espaço. Lesoto é muito bonito, inclusive. Bom, temos também aqui o diácono Marcelo. Seu pastor Paz do Senhor Johnny Jesus, Rubio. como é que o senhor está hoje? Tudo bem, graças a Tá Deus. bem? Bom, vamos entender o porquê. O diácono Marcelo, ele ainda não foi para as missões, né? Mas está preparando-se para ir. Por quê? Johnny, eu tenho certeza de que durante toda esta programação, esta atmosfera que está sendo difundida através do que acontece pré-evento Celebra Nações, né? Muitos corações foram despertados para as missões. Eu tenho certeza disso com os testemunhos que você compartilhou, com os nossos outros convidados, enfim. E aí, por que o Marcelo está aqui? Porque o diácono Marcelo é um seminarista, ele está se preparando, ele está na escola, na ETDA, Escola Teológica Deus e Amor, justamente sendo preparado para depois ir para as missões. Diácono Marcelo Santos, eu não vou nem perguntar isso, porque se o irmão está no seminário, está na ETDA, é porque o irmão tem um coração missionário, porque o irmão quer fazer missões. E na nossa ETDA, nós recebemos este preparo, sim ou não? Com certeza. Na Escola Teológica Deus e Amor, nós recebemos preparo, né, para missões, para qualquer aspecto ministerial. É importante todos os obreiros, né, que tem a vontade de estar preparado para missões, estar preparado para pastorear igrejas, que ele possa submeter o estudo, né, ao preparo espiritual. Ali na pastor Júnior Rubio, nós temos a disciplina de evangelismo e missões, da qual nos prepara para missões, para evangelismo, pois o verdadeiro missionário, ele tem o dever de conhecer as Sagradas Escrituras, tem o dever de conhecer sobre cultura, né? Nós estamos perto do maior evento da Igreja do Amor, que é o Celebra Nações África, e sabemos que as pessoas da África, os povos africanos, são pessoas felizes, pessoas alegres, embora passem por momentos difíceis, né? Mas eles conseguem transmitir a alegria, a resiliência. E se você, querido internauta, deseja ir fazer missões na África, se prepare também ao seminário pastoral. Isso. Johnny, você passou pelo seminário também, né? E é importante isso que o nosso irmão falou, porque aquele que não está disposto a sentar para aprender não pode ficar de pé para ensinar, não é mesmo? Ou seja, não que a teoria seja tudo, né? Porque nós aprendemos muita coisa na teoria, chega lá na prática, meu Deus, o negócio é mais... Inglês, por exemplo. Inglês, por exemplo. Inglês da Jamaica, fala. Na Jamaica é complicado. O Caribe ele é meio complicado, né? A Índia, então Deus me livre e guarde. Mas isso é importante, sim ou não? Com certeza. Uma vez perguntaram para Billy Graham o que ele faria se ele tivesse mais 3 anos de vida. Ele falou que ele estudaria, se prepararia 2 anos para depois pregar 1 ano. Nossa. Então nós temos que nos preparar. Forte. Billy Graham, hein? Billy Graham. E o homem era brabo, hein? E tem uma outra história, eu gosto muito dessas histórias porque elas concretizam a ideia na nossa cabeça, que foi uma competição, pastor, entre um jovem e um senhor. A competição era quem cortava 20 árvores primeiro. E aí foi o jovem, na sua força, cortou uma árvore, cortou outra. Nisso foi perdendo o fio, machado. E o senhor cortava uma, sentava, cortava outra, sentava. No final, o senhor ganhou. Por quê? Porque tempo sentado investido não é tempo perdido, né? Então é muito importante essa preparação, principalmente na Bíblia e idiomas. Ele sentava para afiar o machado, né? Para afiar o machado, ele isso, exato. Aprendido isso anteriormente. E o jovem queria derrubar a árvore na base do braço. Aí cansa rápido, né? O velhinho derrubava, sentava, afiava o machado. E esse procedimento aprendemos sempre na escola, aprendemos sempre em classes. Todo ano são abertas as inscrições, não é mesmo? Para o seminário. E esse ano já está chegando quase no final, vocês já estão quase caminhando para o final do curso, não é? Mas logo já está aberta do ano que vem ou vai abrir, como é que é? Pastor Júnior Rubio, eu creio que as inscrições já estão abertas. Na verdade, já começaram as inscrições, né? Está em processo, seminaristas passando pelo psicólogo, né? Com certeza
alguns já passaram pela entrevista com a diretoria. Nós, seminaristas, desse ano 2025, nós estamos quase terminando. Dia 13 de dezembro é a nossa formatura. Depois da formatura nós ficaremos na sede, faremos um intensivão. E sairemos preparados. Essa parte é boa, porque é carne nova. Rapaz, aí não falta trabalho, né, Natiel? O Natiel deu até risada lá, que o Natiel, quando os seminaristas ficam aí no intensivão, aí a gente tem mão de obra, irmão. Aí fica fácil, né, Johnny? Aí, estourou o cano da igreja lá de Brás Cuba. Vamos lá, pega 10 seminaristas, vai lá. Lá no Peru, nós implantamos o seminário e os seminaristas falaram assim: ô pastor, olha, eu vou sair teólogo, encanador, pedreiro, eletricista, carregador de caminhão. Assim tem que ser o obreiro, tem que ser pau para toda obra, como diz o outro, né? O obreiro não pode ser seletivo na missão. Não, eu só faço isso aqui. Não, meu amigo, tem que fazer o que tem para fazer. Mas, Johnny, você é um missionário já, podemos dizer, experiente, apesar da sua aparente pouca idade, porque você também está velho, você tem esse shape de novo, mas você já está bem velhinho já. Mas você já teve muita experiência no campo missionário, você já foi para vários países. Quantos países você já visitou? 34. 34 países, olha só, pouca gente no mundo visitou 34 países. Johnny, qual é a diferença da missão em outros países para a missão da África? Porque tem uma diferença, né? Cada país tem a sua particularidade, mas vamos fazer assim, vamos colocar todos os países de um lado e a África do outro. O que você destacaria da missão na África para a missão em outros países? Olha, eu acho interessante da África é a questão cultural e como eles te recepcionam. Então, na África, uma roupa, por exemplo, isso aqui eu não uso só quando eu vou na África. Então, em todo lugar. E eu acho muito interessante porque você consegue ganhar fácil a confiança deles. Então, numa maneira que você se veste, uma maneira como você demonstra, olha, eu valorizo a cultura de vocês e agora eu sou africano. Eu acho que isso é muito fácil e isso grita muito mais alto do que nos outros países, porque nos outros países é difícil uma cultura tão diferente da nossa. Talvez eu não tive a experiência que você teve, por exemplo, para a Ásia. A Ásia eu já sei que é muito diferente, mas para os países da América do Sul, por exemplo, não difere tanto do Brasil. A alimentação não é tão diferente. A África já é outro, né? Europa também não é tão diferente do Brasil. A África é muito diferente. Então eu acho que quando você chega em qualquer país da África e demonstra isso, olha, eu faço parte da cultura, eu quero aprender com vocês, eu sou africano, isso já é um ponto que você ganha para que o coração seja aberto para a evangelização. Bom, Marcelo, vocês certamente já aprenderam isso na escola teológica ou ainda essa aula vocês não tiveram? Não, com certeza, nós aprendemos sobre missões, as dificuldades que o missionário encontra, bloqueios linguísticos, bloqueios culturais, mas o missionário que tem um desejo mesmo de ganhar almas, ele vai se envolver, como o nosso irmão pastor Jonas disse, ele vai se envolver com a cultura, né, do local, porque muitas vezes ele deve se envolver não de forma ele deve filtrar algumas coisas, mas lógico, se envolver para que ele possa estar num ambiente em que as pessoas consigam entender que o missionário, ele fala a sua língua, o missionário, ele age da mesma forma com aquele povo, com aquela cultura, pastor Júnior. Você já está estudando outro idioma, fala outro idioma? Como estamos nisso aí? Os idiomas que nós estamos estudando por enquanto na Escola Teológica Deus e Amor, é o espanhol, o inglês, né? E dá para aprender bastante coisa lá. Bastante coisa, né? Muita coisa. Nós fizemos uma entrevista em inglês com você aqui. Aí fica Let's difícil, try né? right now. Let's try right now. From now on, we're just gonna talk in English here, right? Are you ready for that? Aí pegou. I am. Aí não. Let's go. No, you are. Talk with me. I'm not talking with you. Mas, vamos lá. Johnny, essa questão do idioma é primordial. Isso é essencial, não é mesmo? Então, as pessoas que estão nos vendo agora, como o Marcelo aqui, tem que se dedicar ao aprendizado. Tem que se dedicar, pastor. Eu acho até uma ingratidão, por exemplo, quando Deus te dá a oportunidade de você evangelizar vários lugares, ter experiências como essa. Como o senhor disse, são poucas pessoas que viajaram tudo isso. E eu tenho essa concepção. Então, se eu vou para essas missões, volto e não tenho nada a agregar, o que você aprendeu? Eu comprei essa camisa lá. Eu estou reprovado. Então, qualquer pessoa que tem o desejo de fazer missões, é sua obrigação. Por quê? Porque nós seremos julgados no último dia não somente por aquilo que nós fizemos, mas também por aquilo que nós deveríamos ter feito. Então você tem a oportunidade de evangelizar. Lá na Inglaterra, por exemplo, como que você vai ganhar as pessoas de lá se você não fala inglês? Mas tinha intérprete. Esqueça isso de intérprete. Os tempos são outros, você tem acesso à internet. Basta você querer, então se dedique e aprenda outro idioma obrigatoriamente se você quer fazer missões.
Você foi para 34 países, nós estamos falando de competição aqui, o ponto é o seguinte, eu fui para 82 países. Eu e você não fomos para esses países porque somos bonitos, ou somos feios, ou porque somos altos, baixos, gordo, magro. Não, não é isso. Na época, eu ia para tantos países porque eu falava inglês e falava espanhol. E outros pastores que tinham muito mais capacidade do que eu, espiritual, homens muito mais usados que eu, muito mais crente do que eu, muito mais fiel do que eu, eles não iam por causa dessa limitação, não é? Exato. Então o ponto aqui é o seguinte, o Johnny foi para todos esses países porque a diretoria sabe que não vai perder a passagem mandando o Johnny para lá, porque ele vai saber resolver o problema. Eu ia muito para abertura de igrejas, as Ilhas do Caribe eu conheço todas, abertura de igreja, conversar com o advogado, conversar com isso, aquilo, outro. Então o missionário sempre sabia que eram poucos naquela época que falavam inglês, então sabia que não ia ser um dinheiro perdido. Às vezes mandava um obreiro muito mais capacitado do que eu, um obreiro muito mais santo, mais perfeito, muito mais tudo, só que ele chegava lá, não conseguia resolver o problema porque não conseguia se comunicar. Então era perca, a igreja perdia dinheiro, perdia investimento, perdia o dinheiro da viúva pobre, não é? E isso é importante a pessoa saber disso. Então, você se capacitando, você se preparando em outro idioma, falando bem o outro idioma, você vai ter mais oportunidades também para as missões. Exato. Tem uma frase que diz que o nível do seu preparo determina o leque do seu alcance. Alguma coisa assim. Então, mas quanto... Eu gosto de ler, pastor. Não, eu gosto de ler. Deus, Esse livro aqui, essa frase não é minha, não. É do livro, esqueci o nome do livro. O seu preparo determina o leque do seu alcance, entendeu? Então, quanto mais você se prepara, mais longe você vai ir. E essa questão também, pastor, uma vez, eu estava já viajando e fui num congresso, e um jovem pregou sobre a diferença do cavaleiro do Apocalipse para o outro cavaleiro, mas uma mensagem tremenda. Mais de 1h30, muita unção, e eu sei que eu no altar sentado, e eu pensei nessa hora, Deus, esse cara que tinha que estar viajando, não é eu, olha o conhecimento dele. Eu sei que durante a pregação dele teve uma fala que deu a entender que Deus não era contra o divórcio. Ele foi infeliz na fala. Inclusive o seu irmão, que era o pastor naquela época. Pode perguntar para ele. Ele que estava pregando. Não era ele. Aí o seu irmão, o seu irmão muito sabiamente foi conversar com esse jovem. Jovem, você falou isso. Aí esse jovem respondeu assim: pastor, eu não tenho problema se as pessoas não entendem de Bíblia. A culpa é delas. Nessa hora Deus falou comigo, é por isso que eu envio você. Então não adianta também você ter o desejo de fazer missões se você for uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não aceita conselho, que acha que está sempre certo. Deus não vai enviar você porque você vai escandalizar a obra. Bom, Marcelo, tá valendo a pena o seminário? Muito, pastor, muito a pena. Aprendeu bastante? Bastante, e já são quase 10 meses, mais ou menos, o seminário pastoral. Nós estamos aprendendo bastante. E a importância também, como o pastor falou, sobre estar preparado, aprender novas línguas. E assim que nós terminarmos o seminário, não ficar somente atrelado a isso, mas também prosseguir faculdades teológicas, cursos específicos. Inclusive lá oferece cursos específicos como oratória, apologética. O Natiel ensina Libras. Verdade mesmo. Você sabe Libras ou não? Algumas coisinhas, o alfabeto dá pra... porque o Natiel fica fazendo uns gestos lá, diz ele que tá comunicando com os mudos. Você entende? Entendo. Você entende? Sim. Então ele tá sabendo o que tá fazendo mesmo? Vê se tá certo, Natiel. Eu sei Libras, porque Sim. eu fiz educação física, isso, faculdade de educação física. Mais ou menos assim, eu aprendi na faculdade. Você sabe mais ou menos. Só que Libras é importante, isso é só pro Brasil, sabia? Se você cruza a fronteira, já é outra, já. É outra Libras, Estamos aqui com ele, né? Johnny William. Johnny William. O Johnny William ficou famoso, porque semana passada, na última vez que ele veio aqui, ele já é famoso, mas ele ficou ainda mais famoso porque viralizou ele falando que quando ele ouvia dizer que quando ia para a África, o piloto dizia: atenção, senhores passageiros, não poderemos aterrissar, porque nesse exato momento tem um bruxo voando com vassoura nas áreas do aeroporto. Aquilo foi bastante marcante, mas são mitos mais ou menos parecidos que acontecem quando a pessoa vai para a África, né? Infelizmente, existem essas loucuras. Graças a Deus, estes mitos estão sendo desmistificados, principalmente com o advento da internet, pois todos têm acesso à informação hoje em dia. Mas estamos a poucos dias do Celebra Nações. Inclusive, você é o organizador
da chegada dos africanos, né? Você que está vendo os detalhes ali, vai ser uma chegada impactante, hein, Pastor Johnny? Exato. Quando nós chegamos lá na África, eles fazem uma festa para nós, por que não fazemos para eles, né? Então, vamos ter uma festa, vamos ter a equipe do Voz da Libertação também nos ajudando nessa cobertura. E na quinta-feira vocês verão aqui no programa Voz da Libertação como foi a recepção. O senhor vai estar lá, nós vamos ensaiar a dança para fazer. Eu não vou estar lá, assim, talvez não esteja, não sei, só se me escalarem, né? Mas o Natiel já está escalado para ir. Quem sabe eu vá também, só para recepcioná-los também. Mas assim, o Natiel que vai fazer a entrevista, ele que vai conduzir esta chegada. Estamos inclusive fazendo reuniões para que tudo aconteça perfeitamente bem. E na quinta-feira já queremos eles aqui conosco também. Vamos Por conseguir. favor, consiga que venha pelo menos um... Quantas pessoas cabe aqui, diretor? Quantas pessoas cabe aqui? O senhor... 18? Pronto, os 18 já estão convocados. Rapaz, a gente consegue espaço então para 18. Eu fico fora, só eu ficando fora já cabe uns 10, né? Aí já, antes de você fizer piadinha. Eu não vou fazer, eu tô me segurando. Eu já fiz para você, eu te conheço. Mas enfim, tá chegando o dia, estamos em contagem regressiva. Já antes era contagem regressiva de semanas, né? Chegou até de meses. Já estamos em contagem regressiva de horas. Horas nos separam do 10º Celebra Nações. Eu acho que ninguém pode ficar de fora dessa festa. Não, todo mundo está convocado, eu tenho certeza. Você que não estiver presente, depois você vai ver a repercussão, como nós vamos ser avivados pelo poder de Deus, porque nós vamos buscar muito. Vai ser um evento de muita oração, adoração, e vai estar na mão dos nossos irmãos africanos. Então é um pregador africano, pastor Diogo Celestino, vindo lá de São Tomé e Príncipe, um africano cheio da presença de Deus, vai pregar, fala português, né? Então é importante isso. Você vai entender perfeitamente, não vai precisar de intérprete, nada disso, ele vai pregar, você vai entender, vai glorificar Deus. Faça um esforço, talvez você mora aqui a 4, 5 horas da sede mundial, venha, nós temos caravanas que viajarão mais de um dia para estarem presentes aqui, e você então talvez está na dúvida, tira essa dúvida do coração, vem para cá, vai ser uma imersão cultural, todos convocados, Celebra Nações África, os povos ainda clamam. É nesse próximo sábado, aqui no Templo da Glória de Deus. É isso mesmo, portanto, queremos que todos estejam conosco. Avenida do Estado 4568, não chegue às 2, né? Porque às 2 é o culto, logicamente é a cereja do bolo, é a parte principal, porém, horas antes já teremos acesso a uma imersão na cultura africana. Esperamos todos vocês. Façamos uma oração em gratidão a Deus por este tempo, e em gratidão a Deus já pelo que viveremos no dia 18 de outubro. Senhor meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de estarmos em Tua presença. Pedimos que o Senhor nos sustente, que o Senhor não retire de nós a Tua proteção, porque se não for o Teu cuidado, será impossível nós permanecermos na Tua presença. Jesus, nós queremos apresentar uma vez mais esta festividade que acontecerá e pedimos que o Senhor guarde a caravana que virá da África, guarde as pessoas que virão de diversas partes do Brasil e de outros países para estarem presentes aqui. Aqueles que estão com dúvida, que o Senhor os encoraje para que eles façam um esforço, estejam aqui para que sejam renovados pelo Teu Espírito. Senhor, que seja um evento marcante, que o nosso coração ele seja incendiado pelo desejo de fazer missões. Abençoa esta obra, Senhor, pois Tu és o dono, que toda honra e toda glória seja dada para Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Queridos, foi um prazer estar com vocês durante estas últimas 2 horas, nesta segunda-feira. Querendo Deus, amanhã voltaremos com todos nesta mesma programação. Eu sou o seu irmão em Cristo, amigo e servidor, presbítero Júnior Rubio. Presbítero Júlio Souza, Deus abençoe. Cooperador Johnny William. Diácono Natiel Reis. O mundo dorme, alguns crentes infelizmente também estão dormindo. Por isso, através do Espírito de Deus, lutemos com todas as nossas forças para estarmos despertos, pois aquele que há de vir virá e não tardará. Lembre-se sempre e conhecereis a verdade vos libertará. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.